E aí ele acordou hoje, já caiu o treinador, já chegou o treinador. Boa noite, Emerson Pancieri. Boa noite pra você também, Romano, grande Alê, todo mundo que nos acompanha. Foi tão engraçado, né? Porque eu acordei assim, já com uma prévia do que tava podendo acontecer, e aí você começa a apuração, aí vem o clube e confirma. Mas foi mais ou menos assim, a vida do setorista é assim, né? Então a gente faz com muito amor e com muito carinho, a gente tem uma vida pautada pelo clube, né? Então os horários do clube acabam que eles fazem Vão determinar os seus horários. Eles direcionam a minha vida, né? Direcionam o meu dia. E aí eu comecei já entrando ao vivo no Jornal da Itatiaia com a Nath. Eu entrei no avião e fui gravar um boletim também, gente. Foi um dia bastante pesado, assim, no sentido de conteúdo, mas um dia de muita informação, porque o Fernando Diniz chega amanhã, né? Chega ali no fim da manhã, vai direto pra Toca da Raposa, chega com o Bertolucci, que é o empresário dele, e vai ter aquele acerto final para que possa ser apresentado à imprensa por volta de 1h10, por aí ele vai ser apresentado. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: o Seabra, aliás, outro Fernando, né? O Seabra tinha subido no telhado já? Tinha e eu conto. Não, olha, eu não sei, o Alê tá aqui, eu não sei se pelos atletas. Não. Pelos atletas, eu acredito que não. Não. Eu não vou te falar que todos amavam o Seabra, porque impossível, né? Qualquer ambiente corporativo, e o futebol é um ambiente assim, é uma empresa, o futebol é uma empresa. Não é todo mundo que se dá bem, né? Mas a diretoria estava dando os jogos para ver o rendimento do Cruzeiro. E aquele empate com o Cuiabá foi a gota d'água. Aí foi a gota d'água. A decisão de demitir o Fernando saiu hoje, né? Digamos assim, de forma oficial. Mas foi tomada ontem. Foi tomada ontem após o jogo. Te surpreendeu? Não, nem um pouco, porque era a ideia do Pedrinho desde a sua chegada. Uhum. Quando o Pedrinho chegou, e aí ele é o dono do brinquedo, né, meu amigo? E ele fez várias coisas que são muito positivas e, enfim, ele toma as decisões que ele julga melhor pro clube. Mas desde o começo, ele não só queria que houvesse uma substituição no comando técnico do Cruzeiro, e o Seabra sabia disso. Quem segurou um pouco mais o ex-treinador do Cabuloso foi o Alexandre Matos. Falou: Pedrinho, deixa eu falar uma coisa. Não é assim que a banda toca. Vamos ver o cara, vamos sentir o cara, vamos ver o que ele pode produzir e depois a gente toma a nossa decisão, né? Até para estudar o mercado e tal, não sei o quê. E nessa ele ganhou tempo com o resultado. Seabra faz uma primeira parte do Campeonato Brasileiro muito forte, cara. Consegue uma recuperação na Sul-Americana e tal, mas desde o começo não era o treinador preferido do Pedrinho. Você vai se lembrar que quando o Cruzeiro perde por 4-1 pro Bahia, naquela expulsão do Marlon, é justamente no dia em que o Cuca pede o boné. E tem gente que jura, não teve uma proposta oficial, mas houve uma sondagem e que se o Cuca manifesta ali um desejo de vir, ali a casa já tinha caído. E teve umas outras cascas de banana também no caminho, que foi o áudio vazado. Hoje, quando surgiu o negócio de áudio no WhatsApp, era comum você fazer uma besteira, né? Uhum. Muito comum, casamentos terminaram, não é? Hoje em dia, os caras a gente tá falando do alto nível de cara que é muito bem sucedido, né? Pedrinho, Matos. Hoje em dia, para vazar um áudio, meu amigo, é muito complicado, porque você pode ver qualquer chefe que você tem aí, qualquer um, o cara ou ele fala pessoalmente, ele fala por telefone, ele não manda mais mensagem. Pode ver, você manda uma mensagem para alguém, o cara vai falar assim: daqui a pouco eu te ligo, porque é uma mensagem que evidentemente pode comprometer. Para mim o áudio vazado foi uma casca de banana. Para mim essa história do Renato Gaúcho no meio do olho do furacão, no meio da Sul-Americana, pegando fogo. E aí, o Renato tava passando por um momento de turbulência. Renato Gaúcho, pra mim foi outra casca de banana, pra ver se o Seabra, mas assim também não dá pra trabalhar, meu. O cara quer escalar o time, o cara que tá atrás de outro treinador, e não sei. E aí, eu acho que esse jogo, por exemplo, se os caras, o Matos veio publicamente falar que o Seabra é o treinador, que ele tava prestigiado, que ele ia ficar. Falou publicamente. Se os caras falam pro Seabra assim, Seabra, se você não ganhar do Cuiabá, você tá fora, você acha que ele tinha colocado uma equipe tão modificada? Não tinha.
Não tinha. Entendeu? Então, acho que era a vontade dele. Se ele espera mais um pouquinho, o time ia estar na semifinal da Sul-Americana, tem toda a condição de ganhar do Vasco no fim de semana, aí fica inviável. Aí não tem mais o que fazer. Então ele aproveitou essa sequência, que é muito questionável, viu, Pance? Porque é o seguinte, o cara fala o retrato, como o Pedrinho falou, uma vitória nas últimas 8 rodadas, tá? Se você pegar a Sul-Americana junto, você tem uma derrota nos últimos 5 jogos. Verdade. Então, é que é a vontade do homem. O brinquedo é dele, ele faz o que ele quer. Ou deu certo ou deu errado no futebol é o seguinte: se o Fernando Diniz vier e o time arrebentar, deu certo. Se ele vier e quiser implementar tudo que ele pensa do futebol em 2 dias e não der certo, aí deu errado, não tem como fugir a isso. Mas ele está assumindo o risco. E aí, a pergunta que fica também, Xará, a primeira foi se o Fernando Seabra já tinha subido no telhado. A segunda pergunta, né, o segundo questionamento é: o Fernando Diniz já estava negociando com o Cruzeiro há um tempo ou foi um negócio assim de rapidez? É uma boa pergunta para amanhã, né? A gente talvez dirimia essa dúvida. Sim. Mas com sinceridade, né, Romano? A gente sabe da forma agressiva, entre aspas, do Matos, do Alexandre, no mercado. Então, ele já deveria estar conversando com quem cuida da carreira do Pedrinho, do Fernando. Do Fernando, porque vamos chamar o Pedrinho do Fernando. Então, assim, como é que tá? Ele tem interesse, nosso orçamento para esse ano foi esse, pro ano que vem. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, esse é o ponto. Agora vamos trazer aqui, porque a gente trouxe esse áudio, essa fala do Pedrinho mais cedo, inclusive conversei com ele hoje à tarde, pra gente reproduzir também, quem não ouviu, palavras importantes do Pedro Lourenço, do Pedrinho, explicando essa saída do Seabra também e a chegada do técnico Fernando Diniz. Vamos ouvir. Oi, Panciero. O motivo da troca do técnico é simples, né? Os resultados, né? Os resultados hoje, o clube deu uma caída muito grande no futebol, né? Nós temos 8 partidas do Brasileirão, nós ganhamos uma só e difícil ainda de ganhar. Não tem os resultados, né? E nós paramos na tabela, então é muito perigoso esse momento nós estamos. Então a gente acha que a vinda do Fernando vai dar uma melhorada e é um cara que tem mais experiência, né? O atual campeão da Libertadores, né? E nós estamos aí na luta aí para tentar ganhar aí a Sul-Americana. Então nós achamos que ele está mais preparado, né? E agradecer que o outro Fernando Seabra, né? Pelo trabalho, pela dedicação dele, e agradecer ele, que ele tem muito sucesso aí, né? O Cruzeiro abriu as portas para ele, e é um rapaz bom, trabalhador, quer deixar que ele tenha uma boa jornada pela frente. E o motivo é esse, né? E esperamos, né? Uma colocação mesmo na tabela do Brasileirão, que tem 8 partidas sem vencer. Confia no Diniz e, se Deus quiser, vai dar certo. Palavra importante, obrigado aí ao Pedro Lourenço, esclarecendo amanhã, com certeza vai ter mais detalhes sobre essa chegada do Fernando Diniz, mas acho que é uma palavra importante daquele que é o responsável pela SAF do Cruzeiro, Romano. A palavra do Pedro, né, na visão de quem é o dono do negócio, né, de que 8 jogos sem... Não, uma vitória em 8 rodadas. Jogos, né, em 8 rodadas. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que os atenuantes, eles servem para explicar quando convém. Sabe? Tipo assim, mas o time não estava ganhando, mas o Seabra estava com problemas, e realmente ele teve problemas. Não estou aqui sendo advogado do Seabra. O Seabra chegou ao ponto de ter um atacante só. Porque o Cruzeiro, inclusive, vendeu outro atacante que poderia jogar. Ele perdeu 5 atacantes para um jogo onde ele teve que rebolar para poder montar o ataque. Lembra disso? Foi contra o Atlético Goianiense, né? Um domingo de manhã. Ele só tinha o Caio Jorge. Ele não tinha outro atacante, porque os outros todos estavam no departamento médico. Verón no departamento médico, Diné no departamento médico, me ajuda aí, Xará, o Arthur Gomes vendido, o Robert vendido. Os meninos ficam nessa base principal, né? Eles ficam nessa... sobe e desce. Ficam intercalando esse momento
importante, até foi um tema bem legal que a gente propôs ontem na nossa jornada esportiva e o Ale falou com muita categoria sobre isso. A chance que vai aparecer para esses moleques, né, os crias da Toca, era realmente, não tinha banco. Pois é, ele não tinha nem como montar o time titular. E aí valia. Não, pois é, ele não tem isso. Aí, o que você entendeu o que eu estou querendo dizer? O que me chama a atenção é que os atenuantes só valem quando é seu benefício. É o que eu falei aqui, inclusive, dos jogos, né? Você pode, se você quiser se defender o Seabra, como o Matos veio publicamente, recentemente, inclusive, defendendo, você pode falar, o time oscilou, né? Mas só tem uma derrota nas últimas 5 partidas. Você podia falar isso. E tava tudo bem. A questão é que nunca foi o treinador do Pedrinho. Sim. Nunca foi, e é um direito dele, porque ele é o dono do clube e contratou jogadores importantes. Uma pergunta que eu faço pro torcedor do Cruzeiro, esse que é o mais radical, né? Porque eu acho que a torcida tava semi-dividida, né, Pô? Eu acho que mais gente queria a saída do Seabra, você acha? Eu acho, o Ale Romano, quem nos acompanha, tinha um movimento muito forte nas redes sociais. E só que esse movimento, ele entra pra arquibancada, ele entra pro Mineirão. Porque quando aparece a foto do Seabra antes da bola rolar, tinha vaia. No jogo que o Cruzeiro perde pro São Paulo, teve vaia. No jogo que o Cruzeiro empatou com o Internacional, teve vaia. Então, já estava criando um ambiente de não sustentar o treinador. Porque se você falar para esse torcedor, vai começar o campeonato, e quando tiver 27 rodadas, o Cruzeiro vai estar na 7ª colocação, claramente brigando ali pelas primeiras colocações, não pelo título, mas por vaga direta ali na Libertadores e na semifinal da Sul-Americana, que é uma coisa que deve acontecer na quinta-feira. Sim. Qualquer torcedor do Cruzeiro fala assim, não preciso, me dá isso aí. 7º lugar, 27 rodadas e semifinal da Sul-Americana, eu quero. E ele conquistou a maior parte desses pontos que colocaram ele na 7ª colocação com o time sem reforços. Com a turma do Ronaldo. Exatamente. Então é bom que a gente lembre disso. Agora, existia um temor, e eu acho que ele se confirmou, que era com a chegada dos cara grande, dos cara bom, dos cara caro, como ele ia fazer essa transição da turma que estava com ele desde o começo do campeonato e que sustentou ele como treinador, porque se ele não tem os resultados que ele teve, ele já tinha sido mandado embora antes, você concorda? Sim. E ele tem que tirar esses caras e obrigatoriamente colocar os bons. Alguns bons chegaram jogando bem. É o caso do Mateuzinho, é o caso do Cássio, é o caso do Lautaro. Mas o Caio Jorge e o Wallace, que pra mim é o melhor de todos eles, chegaram abaixo. E é normal. Os caras tá de férias, sabe? Os caras não... tem gente que não treina nas férias, tem gente que tá num outro estágio. O Wallace fez até uma pequena cirurgia, né, Ale? Pois que aumenta ainda mais a dificuldade do atleta. Mas aí você tem que botar esses caras pra jogar, mesmo sem eles estar bem. E tirar os caras que seguraram o seu B.O. Entendeu? Então essa parte, pela falta de experiência, e é natural, todos nós passamos por isso, que eles tinham medo. E essa parte aconteceu. Acho, por informação que eu tenho lá dentro do grupo, que já estava superado. Tanto que na quinta-feira o time jogou muito bem. Sim. O time jogou para fazer 4-5. Você vai falar, o Libertad não é bom. Eu concordo com você. Mas, meu amigo, quartas de final de competição sul-americana, você não vai ver, pode ver aí os resultados, você não vai ver time deitando e rolando. O Corinthians ganhou fora de casa 2-0, jogou muito bem, mas não era para meter 4, 5, 6. O Cruzeiro era para meter. O Cruzeiro garantiu sua classificação no primeiro jogo, jogando bem. Então, a informação que eu tenho, que vai de encontro que o Pans falou, que o grupo gostava dele de modo geral, o grupo sentiu a saída dele, e você vê a manifestação pública dos caras na rede social. O cara pode pegar o telefone e ligar pro Seabra. Fala assim, professor, muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto. Mas ele vai lá e a boa parte colocou nas redes sociais, que é até meio que semi-perigoso, né? Porque o dirigente mandou embora e o cara tá lá apoiando ele, tá chegando outro treinador, os caras fizeram questão de manifestar apoio. Então os caras gostavam dele, e a informação que eu tenho é que essa transição, essas mudanças, até porque teve gente que foi até embora, já estava bem controladinha, viu?